Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião aí. Na aula de hoje a gente vai avançar um pouco mais no JavaScript, né? E a tendência aí dessa aula é a gente construir uma calculadora bem simples, né? E ao final passar um exercício para quem puder fazer, né? Mas o objetivo inicial é apresentar o uso do JavaScript junto com o CSS e com HTML, como a gente fez na aula passada, porém agora usando uma caixinha de texto, né? Então, botão, uma caixinha de texto e dando o resultado na própria tela. Então, nada muito diferente daquilo que a gente viu, porém é importante fazer esse exercício para que você possa ter uma ideia de como está o seu nível aí de HTML, de CSS, né? É uma coisa bem simples, porém para quem está começando é bem complexo. Então a ideia do projeto aqui é criar uma calculadora web, né? Deverá ter uma página chamada calculadora HTML. Deverá possuir as operações de somar, subtrair, dividir e multiplicar, 2 números, né? E os cálculos deverão ser feitos em JavaScript. Eu coloquei aqui que os cálculos deverão ser feitos em JavaScript, mas é redundante, né? Então toda a página web ela tem as suas características de beleza, de responsividade, feitas pelo CSS. Né? E a parte que é dinâmica de programação é feito pelo JavaScript mesmo. Então aqui eu coloco os elementos na tela. Isso eu coloquei dessa maneira, por quê? Porque quando você vai fazer uma página para a internet, o ideal é que você crie a página primeiro, né? Seja de sistema, seja qualquer coisa. Você cria a página primeiro, tenha todas cria o desenho da página primeiro, tenha todas as imagens, saiba exatamente onde cada elemento vai estar, né? E depois que ela está funcionando de forma mental, né, no papel ali, aí você implementa, né? Bom, a ideia é que o nosso projeto fique com essa estrutura, né? uma pasta chamada CSS, uma pasta chamada JavaScript, dentro delas os respectivos códigos, né? E uma página chamada calculadora HTML. Então aqui, ó, crie um projeto no NetBeans, estamos usando em nossas aulas, porém você pode fazer em uma ferramenta que lhe ofereça as mesmas características. Então se você está aprendendo aí com o Juninho Gameplay, nessa época de tudo pela internet, né? Então você também, o Juninho Gameplay talvez tenha te dado uma mágica lá, uma situação mais confortável para você. Então, longe de mim querer colocar alguma regra. A ferramenta que eu uso é o NetBeans, porque vocês precisam utilizar, né, no decorrer do curso aí, né? Então já vai se acostumando com a ferramenta. Do mesmo jeito que acontece com o Visual Studio. Então aí vai criar uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada JS. Então vai ficar com esse jeitão aqui. Aqui, ó, daqui a pouco eu implemento junto com vocês uma parte, né, para você não falar que é impossível, meu Deus, né? Então eu vou fazer uma parte do código, né? Implementar um botão, né? Vou fazer um cálculo ali para que vocês possam ter uma ideia de como que a coisa funciona, né? Então o CSS está aí, né? CSS bem simples, não é? Veja bem, quem está acompanhando as aulas sabe, né? O CSS dessa página aqui não tem nada a ver com esse, né? É só com esse daqui, ó.
Isso aqui é só para ilustrar que isso daqui é um CSS, né? Então que vai ter o fundo, vai ter o campo, o rótulo, né? Então é importante fazer essa ligação entre a classe da tag que está lá no HTML com o CSS. Bom, aqui tem o código, né? A gente está sempre fazendo, eu sempre faço, né? Uma função chamada ao carregar a página, que essa função ela tem por objetivo ser executada quando a página termina de ser carregada, né? Então, se a página for carregada, então essa função vai ser executada. Então, por que a gente precisa fazer isso, né? Porque no momento em que a página é carregada, a gente precisa fazer com que a gente crie os escutadores, né? Ou seja, eu estou dizendo aqui nessa linha que o elemento btn somar, que é esse daqui que está aqui na tela, ó, ele vai ser, a sua referência vai ser passada para essa variável aqui, botão somar. Então, para quem viu a outra aula, a gente não tem tipo de variável em Java Script, né? Então, ela se adequa àquilo que você atribui a ela. Então, no caso aqui, eu estou atribuindo a referência do elemento que está lá na tela. Aqui embaixo, eu estou falando que essa variável, botão somar, ela tem um escutador, que é o clique. E toda vez que eu apertar o botão somar, ele vai executar qual função? Somar. Esse somar, por sua vez, vai fazer o quê? Vai pegar os valores, ó, valor da caixinha 1, e vai colocar na variável valor 1. Vai pegar o valor da variável 2, né, ó, do valor da caixinha 2, e vai pôr em valor 2. A soma vai ser o quê? Vai passar o valor que está na caixinha, porque sempre que está na tela, né, é string. Então eu tenho que pegar da tela, transformar para quê? Para ponto flutuante, né? Para double aí no caso. Então, vou fazer a soma, vou guardar em soma e vou mostrar no resultado, numa variável chamada resultado. Vou pegar a referência, tá vendo aqui, ó, a referência dessa span que está aqui, né? Pode ser label, pode ser outra caixinha, fica a critério de vocês aí. Então, peguei a referência e vou colocar aqui, ó, que resultado.textContent. Perceba que elementos de texto, como label, como span, né? Como div, por exemplo, para você colocar o texto dentro dele, você precisa colocar esse atributo aqui, ó, textContent. Né? E aí eu vou colocar a soma lá dentro, ó, né? Então, resultado.textContent igual a soma. Ali aparece a soma aqui bonitinho. Bom, no final, depois que eu mostrar para vocês aqui como que a gente implementou, vocês ficam livres aí para tirar dúvida, né? A ideia é tentar chegar nesse resultado aqui, né? Esse resultado dessa tela aqui, ó, escrito bonitinho, calculadora, né? Faz aí o seu estilo fashion aí, usa as suas veias artísticas aí para fazer a coisa ficar bem bonitinho. Quem quiser mostrar para o professor, fica à vontade, tá bom? Então agora, aqui no NetBeans, né? Vocês podem ver aí que eu estou usando a versão 11, né, do NetBeans. É a versão mais atualizada, né? Nunca deixe a sua IDE ficar desatualizada, sempre atualize, né? Então aqui, ó, File, New Project, né? Para quem não acompanhou as outras aulas, ó. Next, vou colocar o nome aqui de calculadora,
Olha lá. No meu caso, estou criando aqui nessa pasta, né? Não vou usar nenhum template. Se você quiser usar template, a gente já teve a aula de template, né? Uma aula extra aí. Você pode usar o template que você quiser. Pode pegar o Bootstrap. É sempre importante você ampliar a sua gama de estudos, né? Junto a esses frameworks, né? No caso, o Bootstrap e tudo mais. Bom, não vou usar nenhuma dessa situação. Então tá aqui bonitinho a minha primeira página. Primeira coisa que eu vou fazer, lembrando lá da aula, vou deletar essa página e a gente vai fazer tudo do zero, olha lá. Botão direito, né? Nova pasta, CSS. Dentro da pasta CSS eu vou colocar aí o estilo global, né? Botão direito, vou colocar o JS e vou colocar aqui, ó, um novo JavaScript. Então vou colocar aqui calculadora. Olha lá que legal. E aí na raiz do site, uma página HTML chamada calculadora. Perfeito. Então temos a página HTML, o JavaScript e o CSS, né? A gente vai abandonar aqui por hora esses dois e vamos ficar só com esse. Então vamos colocar aqui, ó, calculadora, o título. Aqui a gente vai seguir o padrão que a gente viu lá no nosso slide, né? Então primeiro o CSS, puxei, arrastei, segundo a calculadora, né? Eu faço isso logo no começo porque depois acaba esquecendo aí de colocar referência e não funciona, vai ficar nervoso, né? Então aqui, ó, veja o método que irá acontecer quando o corpo do HTML for carregado. Então, um comentário em HTML fica desse jeito aqui, né? Então aqui, ó, método onload, né? Então, método aqui, se tem esse método, onload, né? Igual ao que? Ao carregar página. Perceba que eu usei aqui um jeito de fazer a função, né? Com a primeira letra de cada palavra aqui depois da primeira tudo em maiúsculo. Então existem essas convenções aí de nome e tal, né? Não faz muito não é uma coisa obrigatória, mas é convencionada, né? Entre os programadores. Então tem um pessoal mais ali nerd aí que gosta de usar o tal de camel case aí, né? Que é como se fosse a corcova de um camelo, né? Então isso aí vale a pena também dar uma estudada. Então a gente vai colocar aí uma div, né? Uma div aqui class, que vai ser o fundo. Então você vai poder colocar o fundo, né, da sua tela, né? Aí você vai poder colocar uma figura de fundo, qualquer coisa aí. E vamos lá. Então vamos colocar aqui um H1 aqui, ó. Vou colocar outra div aqui. Vou chamar de div class igual a título.
Isso aqui é para dar uma força para vocês fazerem o exercício lá, hein? Não devia estar fazendo. Então aqui, ó, e dentro aqui, obviamente, né, você pode colocar um span, pode colocar um H1 aqui, chamado calculadora, né? Tá lá. Aí um outro div aqui, ó, class igual, aí sim, né? Vamos colocar aqui, ó, campo. Então esse campo aqui, ele tem alguma coisa dentro dele, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma label, né? Dentro dessa label, eu vou colocar aqui uma class igual a rótulo. Vou escrever valor 1. Né? E aqui do ladinho, ó, input type igual a text. Opa. E agora duas coisas, né? O name da caixinha, né? txt valor 1. Isso aqui é muito importante que você lembre desses nomes, né? Por isso que é importante colocar nome que faça referência ao campo. Opa. Então tá lá, duas caixinhas, né? Uma caixinha, né? E uma label. Então agora aqui, ó, colocar campo de novo, só que esse vai ser o valor 2. Ó, esse aqui é o valor 1, já estava esquecendo. Valor 2, valor 2. Né? E por último, a gente vai colocar o botão somar. Então, ó, div class igual botão. Ou botões, né? Pode pôr aí. Isso aqui vai fazer bonitinho aí, ó. Div class igual ptn, né? Legal. Vou colocar aqui dentro aqui um input type igual, aí ó, button, né? Então se você vai fazer o botão, né, do jeito que a gente fez a aula passada também vai funcionar, né? Então mas é importante dar essa diversificada em termos dos elementos que a gente está usando na tela para a gente ampliar aí o nosso plantel aí de componentes, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai usando melhor os componentes. Então, button name btn somar, id igual btn somar e value igual a somar. Bonitinho. Tá lá. Então, se a gente olhar a nossa tela, né, funcionando aqui, ó, botão direito, run file aqui, ó. Olha lá, ficou assim, ó, ficou bonitinho. Tá quase igual ao que eu falei, hein? Ó, dá aquele chablau ali, ó, vai ficar, deixa eu enquadrar melhor aqui, ó. Vai ficar legal, né? Caprichar mais no CSS e tal, vai ficar legal. O objetivo aqui dessa aula é mostrar como que a gente vai fazer para somar esses dois campos aqui, mostrar aqui o resultado embaixo. Então a gente precisa colocar o campinho aqui embaixo para mostrar o resultado. Então vamos colocar ele aqui, ó. Div, né, class igual a campo, e aqui a gente vai colocar um span, né? Como eu falei, é importante você usar o maior número de, vou colocar aqui, ó, lbl, vou colocar lbl resultado, dá uma diversificada, certo? Vamos colocar um monte de zero aqui, ó, tá lá. Olha lá vamos rodar de novo aqui. Tá lá, ó.
Legal? Então a coisa está montada aí. Para quem não pegou as nossas aulas de CSS, eu vou fazer de um jeito diferente aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou entrar aqui. Ó, calculadora aqui, tá vendo? Vou clicar em cima de calculadora. Bom, vou fazer aqui de outra maneira, né? Ó. Vou clicar em cima aqui do título. Ó. Vou aqui do ladinho, ó. Aí sim, ó. E aqui dentro eu vou colocar color, 2 pontos. Começo com cinza, né? Venho aqui, ó. Escolho uma cor, né? Ele não trocou lá, mas não tem problema. O que a gente vai fazer agora é copiar aqui, ó. E colar lá no nosso CSS. Então vamos colocar aqui, ó. No CSS, vai ficar desse jeito aí. Salva, vai lá na tela, né, dá um reload, olha lá. Já está funcionando e já está o título aqui, do jeito que a gente quer. Né? Você pode fazer isso com todos os elementos. É muito comum a gente ver as pessoas que trabalham com internet fazendo isso, né? Criando a página já usando o browser ali para ter uma ideia de como que vai ficar e copia o CSS lá para a tela, tá bom? Muito bem, então vamos passar para agora a próxima fase. Então verifica, né, se você colocou o nome do botão aqui, ó, botão somar, txt valor 1, txt valor 2, né? Tá tudo certinho, o ID principalmente, né? Em JavaScript a gente usa muito elemento ID. Então agora, o que a gente vai fazer? Lá no nosso código. Perceba que não tem nada, né? Então não tem mágica nenhuma aí. Então vamos começar o nosso código, né? Eu vou criar aqui uma variável, né? Então aqui, ó, var botal somar, né? Não vou atribuir nada a ela, vou criar a função, então aqui, ó, function ao carregar página. Então a gente já falou que em JavaScript a gente não retorna valor, então é só função, né? Function e o nome da função, não precisa mais nada. Então a gente vai falar aqui, ó, que botão somar, né, vai receber o que? O document, né, que é o HTML, ponto, get element by id e o nome do elemento que eu quero, que é o btn somar. Né? Pronto, já está feita a referência. E agora eu digo para o botão somar ponto add event listener, qual é o tipo de escutador, né, que é o click, e ele vai chamar o método somar, que eu vou fazer daqui a pouco. Perfeito. Aqui embaixo, então, function somar. E agora a gente vai começar a resgatar os valores da tela. Então, var valor 1 igual a document ponto get element by id, qual é o nome do elemento? txt valor 1. Perceba que no JavaScript o uso do apóstrofe ou o uso das aspas é equivalente, né? Então eu coloquei das duas formas aí para vocês verem. Então peguei o valor 1, vou pegar o valor 2. Pronto. Agora ficou tranquilo. Var soma igual. Aí sim, parse float de quem? Do valor 1 mais parse float valor 2. Outra coisa que você tem que tomar cuidado quando você estiver programando
é que JavaScript é case sensitive, né? Igual o C Sharp lá, igual o Java vai ser, né? Para vocês aí. Então, letra minúscula é diferente de letra maiúscula. Então veja aqui, ó, get element by id, ó, o B, tá vendo que aqui ele já usa aquilo que eu falei lá do camel case lá, né? Então é importante, olha lá, parse float, né? Então a primeira palavra é inteira em minúsculo e a partir da segunda palavra a primeira letra é em maiúsculo, né? Muito bem, então agora sim, var resultado vai ser igual a document, que é o corpo do HTML, get element by id e lbl resultado. Peguei a referência e agora por último eu vou colocar lá resultado.text content vai ser igual a soma, né? Ah, professor, mas eu para fazer a conta eu precisei passar para float. Para colocar na tela eu não preciso passar para string? Então, não precisa, tá certo? Então, nesse caso aqui, não vai precisar. Então, se tudo tiver certinho, né, a gente vai fazer o que? A gente vai rodar o programa, né, a referência da calculadora está aqui. TXT valor 1, TXT valor 2, então a gente vai preencher os dois campos, vai clicar no btn somar e ele vai colocar o resultado aqui dentro, certo? Vamos ver se é verdade, ó, botão direito, run file, né? E, olha lá, valor 1, vamos pôr 25, mais 30, somar 55, certo? A gente também pode colocar o valor quebrado, ó. Se eu colocar com vírgula, ó, ele dá certo também. Então, vamos colocar aqui, ó, 50. Ó, tá vendo que ele não levou em consideração o ponto 50? Por quê? Porque eu tenho que colocar ponto aqui, ó, ponto. Olha lá, ele faz, tá vendo? Então, isso daí, ó, ponto 99. Olha lá, ele faz a conta lá louca, né? Mas tá certinho aí pelo arredondamento, se você for ver, dá pra... a conta tá certa. Tá 300, ó. Pode pôr o número que você quiser aí, ele vai fazer o cálculo, certo? Muito bem. Bom, pessoal, então basicamente era isso que eu queria falar para vocês agora e desejar a vocês aí boas aulas, bons estudos, que a gente consiga passar por esse momento aí de uma maneira mais tranquila. Desejo a todos os seus familiares, pais, avós, tios, tias aí muita saúde e fiquem com Deus.